Rapidamente mudar de assunto aqui, porque está repercutindo muito esse adiamento da viagem de Lula para a China depois dele ser diagnosticado com uma pneumonia leve. Quem está lá em Brasília e mais uma vez está participando aqui do nosso Morning Show é o gigante Cláudio Dantas, que tem detalhes dessa história para contar para a gente, né, Cláudio? Bom dia. Bom dia, Paulo Matias, bom dia a toda a bancada, bom dia a essa audiência espetacular, sempre conosco aí ao longo de todo o dia. Essa gripezinha, que na verdade é o início de uma pneumonia, ela chamou a atenção, pegou todo mundo de surpresa, porque o Lula vinha com uma agenda intensa durante toda a semana. Ontem esteve no Rio, teve em evento da Marinha, disse aquelas barbaridades, né, que vocês já comentaram hoje cedo, e de fato agora a gente está aqui preocupado em saber a extensão dessa pneumonia, do estado de saúde dele. De fato, no início, logo da manhã, a assessoria informou o adiamento da reunião ministerial que estava prevista para as 10 horas da manhã, para 15, e também o adiamento da viagem, que estava prevista para amanhã, para o domingo, então. E agora, pouco antes aí do início do programa, tivemos a confirmação do cancelamento total da agenda hoje do Lula aqui em Brasília. Então, ele tinha essa reunião ministerial, que era importantíssima, antes da viagem à China, cancelou. Vários ministros também cancelaram suas agendas externas em função disso, estão apenas em despachos internos e fica agora a preocupação sobre se ele vai realmente conseguir viajar no domingo para a China, né? Eu consultei aqui umas fontes minhas do Palácio do Planalto que me disseram que ele fez o exame de Covid, não é Covid, seria realmente o início de uma pneumonia. Só que me lembrou, Matias, aquela velha saidinha do Bolsonaro, né, que toda hora que criava uma polêmica muito grande, que falava uma besteira, que falava uma bobagem, e aquilo repercutia muito mal, ele se internava, arrumava algum problema de saúde e se internava. Naturalmente, sempre tinha ali um laudo oficial, aqui ninguém está questionando se o Lula tem ou não a pneumonia, mas é uma coincidência essa pneumonia logo depois aí dessas declarações de ontem que causaram muito aqui em Brasília. Inclusive, nos bastidores, o que se fala aqui é que o Lula vem repetindo o modus operandi do próprio Jair Bolsonaro, né? Falando muita bobagem, trazendo à tona teorias conspiratórias sem apresentar provas de nada, e aí a gente fica à deriva mais uma vez. O governo ainda não começou, viu? Quase 100 dias aí e nada aconteceu, o Congresso está parado, todo mundo que você conversa aqui no Congresso pergunta, e aí, para onde vai, quando é que começa? Ô Cláudio, eu queria muito aproveitar a tua participação aqui no Morning Show, porque antes de você entrar a gente repercutiu esse assunto aqui e eu trouxe uma fala do Geraldo Alckmin, tendo um comportamento completamente diferente do presidente Lula, né? Simplesmente falando que a Polícia Federal é o máximo, que a Polícia Federal merece reconhecimento. Inclusive a nossa Mariana Vasquez, diretora deste programa, separou aqui a fala do Alckmin para a gente assistir agora. Dá uma olhada. Mas o governo do presidente Lula não se curvará diante de ameaças criminosas como essa. O Estado brasileiro não admitirá ameaças à ordem pública, nem ameaças à sua população. Muito bem, ele, além disso, também fala a respeito aí da atuação da Polícia Federal, que a Polícia Federal merece todo tipo de elogio possível. O meu ponto para você é o seguinte, tem inclusive meme na internet do Alckmin se aquecendo aí. Como é que você está vendo essa atuação dele? Opa, o timing do Alckmin é preciso, né? Ele foi ao Twitter, é aquela velha história, olha aí o estadista passando na tua timeline. Ele foi ao Twitter, gravou um vídeo, separou em várias partes, fez um fio, né, como a gente diz lá na rede social, e teve uma postura efetivamente de um estadista, teve a postura de que se espera de um presidente da República, muito diferente da que apresentou aí o Lula. E é isso, o Alckmin tem se mantido muito tranquilo, muito silencioso no seu trabalho, vem fazendo um trabalho de articulação política, mas assim, com agendas sem grandes impactos, sem grandes interferências, é uma agenda diplomática, uma agenda de diálogo com o mercado, com lideranças partidárias. Ele vem fazendo um papel que todo presidente gostaria, né, de um vice mais tranquilo, que não vem à tona, não causa polêmica, não fala nada. Só que acontece que esse evento, esse episódio envolvendo a operação contra o PCC, que descobriu esse plano, é uma coisa realmente que não tem como ficar quieto. Quem se omite
acaba dizendo muito mais, né? Quem silencia acaba dizendo muito mais sobre isso. E o Alckmin, ele tem o que dizer, né? Como ex-governador que foi, e tendo um trabalho muito importante nessa área de segurança pública, tendo enfrentado o PCC como enfrentou, ele tem muito a dizer e não há como, né, não há justificativa para relativizar essa atuação do PCC. Cláudio, querido, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Morning Show, trazendo bastidores da política aí em Brasília. Posso te acrescentar uma coisinha, só para a gente ter no horizonte aqui? É o seguinte, o nosso repórter, o Bruno Pinheiro, trouxe de manhã a confirmação da volta do Bolsonaro, né? Então, eu também conversei com algumas fontes minhas e ele, de fato, está aí. Ele até disse ontem que vai voltar no dia 29, está querendo fazer um retorno triunfal. Foi o que me disse uma fonte ali do entorno do Bolsonaro. Só que esse retorno, olha só que interessante, está associado à viagem do Lula à China. Se o Lula não viajar à China, é possível que ele adie essa viagem, porque ele quer voltar, mas sem o Lula por aqui. Muito bem, Cláudio, obrigado pelas suas informações. O nosso queridíssimo Cláudio Dantas, direto de Brasília. Esse é o nosso jornalismo